Olá, vamos falar hoje sobre os 5 livros que mudaram a minha vida. Então, para começar, um disclosure. Esse negócio de mudar a vida, eu acho que é um pouquinho too much, né? Tem livros que são importantes para você no momento, mas fazer uma guinada de vida completamente, eu acho que eu nunca tive um de fato assim. Claro que eles me ajudaram quando eu consegui trazer para a vida real alguns dos ensinamentos. Eu acho que essa é a coisa mais difícil de quando a gente lê um livro, né? Tirar daqui e passar para a sua experiência. Esse que é o grande desafio. Então o livro tem que entrar num momento certo, né? Em que você está precisando daquilo, está necessitando daquele aprendizado e vai logo colocar em prática. Você tem energia, tempo e mentalidade para aquilo. Foram alguns livros que fizeram isso para mim. Como a gente já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre os livros que foram importantes para mim no mundo da arte, sobre arte. Eu tô aqui excluindo esses livros, então não vamos falar sobre livros de arte, tá? Vamos falar de livros de desenvolvimento pessoal, vamos falar livro de business, empreendedorismo e biografias, né? Esses livros que estão incluídos aqui. Tiramos também os livros de ficção que vão ficar para um outro vídeo. Tendo isso definido, vamos lá à listagem dos livros. 5º livro, vou de trás para frente. Um dos livros que foram muito assim importantes para mim e eu li há muito tempo atrás foi Pai Rico, Pai Pobre. Eu trago ele aqui porque eu li ainda no inicinho da minha adolescência e isso me abriu uma mente muito grande, né? Uma menina morando na cidade interior de Minas Gerais, tendo pais que pensam de uma forma mais estruturada, né? Você vai para a faculdade, você vai para um concurso público, você vai ter um trabalho e você vai fazer aquela sua carreira. Então foi esse mindset, né, que eu fui criada. E você vê, desde o início, isso foi importante para mim, o timing da minha leitura, né? Na minha cidade, para você ter noção, até hoje não tem nenhuma livraria ou biblioteca. Então, naquela época, coloca bons anos atrás, para pedir um livro, e eu lembro muito bem, eu lia o 2º caderno do jornal, rabiscava, anotava e recortava o que eu queria de CD, de livro da cidade grande. E quando meu pai viajava, que não era tanto assim, né, uma vez por ano, 2 vezes por ano no máximo, eu pegava aqueles recortes de jornal, eu dava para ele e falei, não, eu quero esse livro, esse CD, e ele trazia da cidade grande os livros que eu queria. Pai Rico, Pai Pobre foi esse. Eu li uma reportagem do jornal indicando esse livro e colocando como os top, né, na lista da época, e eu pedi, ainda bem pequena, eu acho que tinha, não sei, 13, 14 anos ou nem isso ainda. E eu li naquela época. Então, isso foi muito importante pelo timing e pelo mindset, onde eu estava, que eu não tinha acesso a isso, né? Essa mentalidade do empreendedorismo e não vinha de uma família com esse mindset também. Então, por isso, ele é o 5º, Pai Rico, Pai Pobre. Outro livro logo depois é um bem fininho, bem gostoso de ler, que se chama Axiomas de Zurique. Não sei se vocês já ouviram falar sobre eles. Ele fala sobre os investidores, né, que investem na bolsa, né? Mas ele traz muita questão de risco, de posicionamento frente a grandes decisões. Então ele traz axiomas maiores e menores, né? E vai fazendo um ensinamento, né? Vai dando exemplos de como ter um mindset em certas situações em que você tem que apostar, em que você tem que analisar o cenário, em que você tem que se colocar, em que você tem que apurar ali o risco. Então, esse eu também li muito cedo e ele é um livro muito objetivo, muito prático, mas que você pode tirar os aprendizados desse mundo de investimento financeiro para a sua vida e aplicar quanto à escolha da sua profissão,
né, quanto aos cursos que você tem que fazer, sobre o seu posicionamento, a sua diretriz, né, na vida, suas escolhas. Então, esse livrinho foi pequeno, mas muito importante para mim. Outro livro também que eu li um pouquinho depois foi Trabalho 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, se você quiser ver, depois tem um resuminho muito legal. E esse livro hoje já está um pouco desatualizado, mas na época que eu li, em 2009, 2008, se não me engano, ele era muito interessante, falando sobre você delegar a demanda, você fazer uma terceirização, de repente até em outro país, você mexer com moedas mais fortes e mais fracas. Então, foi assim, cara, é possível, existe algo aí, né? Falando um pouquinho sobre o marketing digital. Então, acho que esse livro é muito citado até também pelo Bruno Perini como um dos livros que mudou a vida dele, né? Eu acho que é um livro, se você leu naquela época, acho que hoje as coisas já estão evoluídas, né? Mas se você leu naquela época e você conseguiu entender o que o time te colocou ali, eu acho que você teve, assim, a sua mente, assim, né? Tipo, abriu um mundo ali. E até hoje o autor, continua sendo uma referência muito grande, e eu sigo ainda as newsletters dele, e uma newsletter que é toda sexta-feira, é Friday Bullets, né? Então ele coloca o que ele tá lendo, o que ele tá vendo, o que ele tá gostando, o que ele tá consumindo, indicações, né? E além do podcast dele, os links para o podcast dele. Vale muito a pena. Outro livro interessante que eu li foi a biografia do Leonardo da Vinci, né? Foi bem legal. O Leonardo da Vinci é um artista que eu admiro pra caramba, acho que um dos que eu mais admiro, pela sua... Ele é bem prolífico, né? Ele é de arte, ele é de ciência, ele fazia coisas para guerra, ele fazia coisas de arquitetura, ele é um dos caras mais interessantes da história, no meu ver, né? Por ele ter entrado e de uma forma bem profunda em diversas áreas, né? E é impressionante como é que a mente daquele cara funcionava. Então, você lê uma biografia de pessoas assim, parece que traz eles mais próximo. Outra coisa que me ajudou muito isso eleva a barra, né? Você conhece histórias assim de pessoas que, cara, fizeram e aconteceram e não tinham até os recursos que a gente tem ultimamente. Ele eleva a barra. Ele fala assim, cara, se Leonardo da Vinci naquela época conseguiu, por que eu não consigo? Né? Dá até um certo tipo de vergonha, tipo assim, cara, é possível. Ele foi lá e fez, e por que eu não posso, né? Ele teve o mesmo tempo que eu, ele teve menos recursos do que eu. Então ele, tipo, pra mim me deixa um pouco envergonhada eu falar que eu não consigo, não posso certas coisas, porque, cara, existiu um Leonardo da Vinci, né? Pra dizer que você pode, pra dizer que você consegue. Então, quem sou eu pra dizer que eu não consigo? E, né, e se eu pudesse ser um pouquinho como ele, eu já tô muito feliz, porque a barra dele tá muito lá em cima. Então, pra mim foi importante por causa disso. Elevou a barra e não me permite dar desculpas. Esse um nível que eu consegui entendendo, né, um pouquinho da vida dele. Outro livro que eu sempre cito aqui no canal e eu sempre indico, é um livro que você me perguntar, eu sempre indico para amigos, e quem já me ouviu falar, já, né, me ouviu repetir muito, é um livro chamado Abundância, né? E ele é do Steven Diamandis, e ele é muito interessante. Eu li ele num momento em que eu falei, cara, o Brasil tá muito difícil, a economia tá muito difícil, o mercado tá assim, tá assado, olha as coisas acontecendo, olha os desastres, parece que a gente só lê as capas, né, dos jornais e fica uma coisa muito pessimista. E eu gostei do título, né, me foi indicado pelo Murilo Gun, que fala muito sobre criatividade. Ele tinha acabado de voltar do Vale do Silício e ficado lá na Singularity University, que é
um centro de estudos, né, dos autores até, e ele indicou muito esse livro. Eu já tinha visto na livraria, no videozinho aqui do canal, eu conto a história, e eu falei, cara, eu vou comprar esse livro e vou ler. E o subtítulo é O Mundo é Melhor do que Você Imagina. E foi isso que me pegou, na verdade. A abundância, o mundo é melhor do que você pode imaginar. E eu, na época, não estava acreditando, né? Na época, acho que eu estava muito, assim, pessimista. E eu precisava acreditar que realmente era muito melhor. Eu acho que o livro está desatualizado, já tem um tempo da sua edição e publicação, mas é um livro que ainda assim ele traz coisas muito importantes. Livros que falam do futuro são um pouquinho complicados, né? Porque eles têm que se atualizar sempre, né? Mas esse livro, por incrível que pareça, ele ainda continua muito atual, sabe? E tem coisas a serem atualizadas, sim. Ele tem mais de uma década que foi escrito, então seria interessante se os autores fizessem uma revisão, uma edição revisada, mas ainda assim tem muita coisa que eles citam que ainda é futuro, apesar de terem passado, né, 10 anos, que ainda é futuro, né? Questões de biohacking, né, de biotecnologia, ações que os grandes empresários do mundo estão fazendo, né? Bill Gates contra a malária, o Elon Musk com a questão da energia, né? Os carros elétricos e os painéis solares, né? O Mark Zuckerberg contra a educação. Então ele fala de vários setores, né? E rapidamente aqui ele pega a pirâmide de Maslow das necessidades, né? Até a evolução para a realização, e ele coloca num aspecto global, né? O que a sociedade como um todo precisa. Então ele começa a água, estudo, né? A educação, depois a liberdade, e ele vai fazendo um paralelo e é super interessante. Então esses foram alguns dos top 5 livros sobre empreendedorismo, business e biografia que realmente tiveram um impacto muito grande na minha vida. O mais importante notar foi o timing que eles entraram, muito cedo, sempre, né, logo depois, né, das suas edições, da sua publicação, e logo na minha adolescência, o início, né, da fase adulta. Eu acho que isso, assim, quando você pega livros que te abrem a mente, livros que te trazem novas visões de mundos, novos exemplos, né, de experiências, e muito cedo, eu acho que isso é muito interessante e te apresentam caminhos para futuros melhores. Eu acho que quando a gente consegue ver o horizonte, consegue ver saídas, consegue vislumbrar o futuro e possibilidades, eu acho que isso faz a gente uma pessoa, né, melhor, quando a gente consegue também trazer esses ensinamentos para a vida real. Então, obrigada por ter visto as minhas dicas. Depois vejam os livros de arte que mudaram a minha vida e continua aqui com a gente. Queria pedir para você se inscrever aqui embaixo, por favor, é muito importante para o canal. Se inscreva, coloca um comentário quais foram os seus 5 livros que mudaram a sua vida, quanto a autoajuda, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e biografia. Eu quero te ouvir, porque eu quero ler as suas indicações. Me ajuda, vamos lá nessas juntas. Obrigada, um beijo, até a próxima leitura, até o próximo vídeo. Tchau!